Então, hoje estamos aqui com o Renato, uma lenda viva de Campo Largo e do mundo, na verdade, né? O nome mais pedido do nosso programa aí. É. Nossa, que honra! Não, verdade. Todo mundo, pô, vocês têm que chamar o Renato, tem que chamar o Renato, chamar o Renato. Aí, tá aí, o Renato. Mas ó, a situação de chamar o Renato, porque eu também não. Eu acho que já falei pra vocês. Eu não costumo querer aparecer dessa forma assim. Eu apareço pra mim mesmo. Quando eu digo, eu vou pra uma competição, fico feliz, ganhando, perdendo, cumprimento todo mundo. Pra mim não existe vitória ou derrota, existe sentimento de vitória e sentimento de derrota. Se trago o troféu, eu trago. Se não trago o troféu, é a mesma coisa. Vou pra me divertir. Bacana, Até, esse é o espírito, né? Então, a gente tá terminando as Olimpíadas agora, esse é o espírito. Você vê lá no meu Facebook, tá escrito Via o Mundo para passar as minhas férias. Afinal de contas, nós recebemos a vida de presente. Sim. E nós vamos nos perturbando na medida que os anos vão passando. Sim, entendi. Não nós vamos criando problemas, criando situações que acabam nos... Meu pai sempre dizia, olha, viva o dia... para quando chegar à noite, você encostar a cabeça no travesseiro e dormir. Sem precisar preocupar com nada no outro dia. Mas uma vida sem preocupação é muito difícil de levar, né? A preocupação é que dá o sabor, é o fel e o mel, né? O negócio tem que ter... Existe a preocupação do amanhã eu vou levantar cedo porque eu vou fazer tal coisa. E existe aquela preocupação, puxa vida, hoje falei alguma coisa para alguma pessoa. Que não devia ter falado. Não devia ter dito. Não. Hoje uma pessoa me falou uma coisa que eu não deveria ter ouvido. Isso é que compromete o sentimento de viver das pessoas. Existem pessoas que acordam de manhã pensando assim, puxa vida, o que eu vou fazer hoje? Outras acordam de manhã, puxa, eu tenho muitas coisas para fazer. E tem outras pessoas que pegam os celulares, pomba, aquele... falou isso de não sei quem, não sei aonde, que não tem nada a ver. É como discutir Bolsonaro e Lula. Não vai levar a lugar nenhum, né? Não vai a lugar nenhum. E aí você acorda e vê que você tem alguma coisa que você pode doar para alguém. Você acorda pensando que você pode sair, pedalar de manhã tranquilo e voltar. E em vez de ficar sentado no escritório tomando um cafezinho, você sai para pedalar para raciocinar aquilo que você vai fazer. O teu trabalho, um trabalho de arte, um trabalho escrito. Às vezes é preferível você sair de manhã, dar uma caminhada com os cachorros e ali você está trabalhando, raciocinando. Sim, vai preparando o teu dia. É no momento ali do relaxamento que o teu inconsciente tem o poder de liberar a informação que você está precisando, está cativa ali e de repente no momento de bobeira que tem aquele estalo, aquela ideia, aquele insight da coisa. Com todas as pessoas já aconteceu isso que eu vou dizer agora. Você tem um grande problema... E em vez de ficar remoendo, vá dormir. E você acorda de manhã e descobre que as conexões que resolveriam aquele problema acabam acontecendo. Às vezes você vê que nem teve problema. Tem uma expressão em inglês, inclusive, que é sleep over it. Então, se você tem um problema, durma, espera passar essa noite, daí você vai ver se você vai resolver de um jeito ou do outro. Você tem que ter um tempinho que você tem que ficar se distraindo... psicologicamente, intelectualmente, que você consegue raciocinar. Até eu tenho do lado da minha cama um bloquinho lá, do lado da minha cama, mas dizer que eu durmo no chão, um bloquinho que às vezes eu tenho uma ideia e anoto. Opa, é isso. Então, muitas ideias boas vêm na calada da noite. Ali, né? De madrugadinha assim, você liga a CBN às 3 horas da manhã para escutar alguma coisa. Eu não sei, porque eu nunca passei por essa. Eu faço disso. Sério? Eu ligo, para falar a verdade, aquele... primeiras notícias, acho que às 5 horas da manhã, é a hora que eu ligo o rádio. Mas continuo dormindo. Sim. Deitado, né? Sim. Mas vai acompanhando... Isso daí os cachorros, porque os cachorros ficam tudo me olhando de manhã, dizem, vai levantar, vai levantar, vai levantar. Que eles ficam nas poltronas, no sofá, tudo me olhando. E aí, então, quando eu digo assim, tá na hora, daí todo mundo pula e vão correndo pra... saem pra fora, saem fazer a caminhada, voltam ali e ficam latindo no portão, tipo assim, agora vamos juntos. Legal. Você tá falando de cachorro, agora eu lembrei de um negócio interessante, misturando todas essas ideias. Uma dúvida.
O burrinho da bandeira é amarelo ou é verde? É verde. Muito bem. Pessoal, o burrinho é verde. Eu tenho batido nessa tecla o tempo inteiro. Então vou explicar. Está escrito lá: 2 cargueiros, os burrinhos, em Sinople. Sinople é verde. Ponto. Tá na lei. Hein, calma aí, mas só explica porque a gente tá Não, falando de é burrinho, verdade, mas ninguém tá sabendo, nós estamos falando da bandeira de Campo Largo aqui. Isso, Então a bandeira de Campo Largo. deixa eu contar a história inteira, então. Rebobina aí, Bruno. Eu vou contar a história inteira. Tava lá na prefeitura e tinha vencido não, tinha dado certo uma licitação para fazer as bandeiras novas de Campo Largo. E a bandeira, não sei porquê, não sei desde quando, ela começou a ser feita com os cargueiros, os burrinhos amarelos. Inclusive, no gabinete, ela tá com os burrinhos amarelos. Isso. E daí, tudo bem, tudo certo, a gente mandou para a empresa que ia fazer a bandeira e por algum sinal lá, o carinha mandou de volta e falou, ó, tá errada a bandeira de vocês. A gente, como que tá errada, não sei o quê. E foi, fala com o outro, e foi para um numismático e não sei o quê. Aí, se não me engano, o Miguel, da New World, falou, mas peraí, o Renato tem um estudo. tenho tudo. Tem um estudo, alguma coisa sobre isso. Os documentos. Exato. Daí veio lá, não, é verde. Tá. Daí a gente mandou pra empresa, a empresa, não, é verde. E daí é verde. Só que até hoje é uma confusão, porque tem gente que vai com amarelo, com verde. Por isso que eu perguntei. Assim. Não, isso aí tem uma história. É uma história simples. Apareceu em Campo Largo, como em todas as cidades, na época que lançaram o Corel 5, uma pessoa que se disse o artista gráfico. Olha o Simic fazendo confusão já. Era um micreiro. Oi? O vulgo micreiro. Daí o que aconteceu? Ele chegou e disse, olha, vamos fazer, eu tenho condição de fazer arte gráfica para fazer. Acabou-se esse negócio de ficar pintando, de como é que vão fazer, e pinta, porque eu sou do tempo que tinha que pintar com nanquim ou papel vegetal para fazer os desenhos. Sim. Eu fiz muitos murais na base do pintar com nanquim no papel vegetal. E aconteceu que veio essa pessoa e passou por 26 cidades. Quando eu estou dizendo 26 cidades, foram essas que sou um arauto é que faz pesquisa de títulos nobiliárquicos. Fui contratado para dizer, olha, não é igual. Você tem o documento original do lançamento de quando foi feito isso aqui? Tenho. Todos os símbolos municipais, o brasão, bandeira e hino, estão registrados na Enciclopédia Municipalista do Paraná. E está lá, Campo Largo está lá. Como deve ser feito, aquilo que como eu falei agora, em linguagem heráldica, que eu pretendo mais tarde colocar em linguagem que as pessoas possam entender, porque se eu disser Sinople, como eu estou dizendo agora, você não sabe que é verde. Sim. Jônia, você não sabe que é amarelo. Enxequeteado, o que é isso? Então, são termos heráldicos que no final vocês não têm obrigação de saber. Quem fez, o heraldista que fez o símbolo, ele tem a obrigação de saber. Mas azul mais claro, azul mais escuro, é mais verde mais claro. Não existe verde mais claro ou verde mais escuro. Existe só o verde, existe só um azul, existe só um vermelho, existe um encarnado e assim por diante. Porque as cores são as cores básicas. Se você fizer um brasão em Campo Largo, lá em Paris, um heraldista faz o brasão com as mesmas cores. Lá na Rússia, ele faz um brasão com as mesmas cores. Lá na Alemanha ele faz, na Itália ele faz. Assim como o Zotto tem o brasão do Zotto. Sim. E os Rachinski não sei se tem brasão. Não recordo. Os Pup eu sei que tem. Isso, o Pup tenho convicção que tem. Assim como os Undsdorfer, eu pesquisei muito, achei da cidade do local chamado Undsdorf e depois encontrei o brasão dos Undsdorf, da Alemanha. Então, no caso de Campo Largo, o que aconteceu foi, mudaram. Quem fez, cavalo verde,
Vou colocar amarelinho. Fica mais bonitinho. Fica mais rico. Agora eu vou dizer para vocês em que eu colaborei para que o mal fosse Disseminado. Se você passa para frente da sede executiva, tá lá o mural de azulejo que eu fiz e tá lá o cavalinho amarelo. É verdade, tá até hoje. Daí você vê que tem 5 lançazinhas que não são lanças. São arroz. Não tem nada a ver com Campo Largo, arroz, mas foi colocado aquilo ali. Então o que acontece? A haste tem que ser verde, a ponta tem que ser amarela. Daí o que acontece? O que mais que tem de erro ali? Deixa eu lembrar a espiga de milho. A bonequinha, boneca é aquela ponta tem que ser amarela. Bom, aquele símbolo lá tá preta como já tivesse, para chegar naquele pretinho, já não, uma espiga de milho já não é mais verde. Uma espiga já é passou do tempo, amarelada, amarelada para marrom quase, né? Ou coisa parecida assim. Então são esses detalhes que aquela pessoa acabou mudando e se tornou para Campo Largo também, porque ninguém sabia como pesquisá-la. Ninguém sabia que existe um registro. E existe um registro. Na enciclopédia, inclusive, eu até postei aí no Facebook, foi feita a parte do Verdes, não é bem esse, porque pegaram aquilo lá que eu fiz. Sim, exatamente. Que eu já tinha feito e colocado na Campo Largo, Paraná, Brasil. E aí apanharam lá. Bom, Balsa Nova aconteceu a mesma coisa. Se você for na frente da Câmara, você vai ver que o brasão lá é diferente daquilo que usava, que já tinha virado o azul da água já tinha virado verde, tinha ao menos um rio, dos 7 rios tinha 6 rios. Até brincar. Oi? Secou. Inclusive o cara falou assim, isso aqui o que é? Parece as linguiças do Ferreirinha. que ficava, aquilo ali é a cruz do Bom Jesus da igreja lá. Que eu então restaurei aquele. Você sabia que. Não, nós nunca soubemos que era. Que foram mudando. E a cor, o encarnado, que não é vermelho, o encarnado com as estrelinhas que tem lá, aquilo lá então se tornou vermelho, que já não tinha mais cor. E acabamos recuperando, se for ver lá na frente Por falar em Balsa Nova, nem os balsanovenses sabem, eu estou dizendo agora em primeira mão, a fundação do povoado da Balsa Nova aconteceu em 1926, quando foi desapropriado 100 alqueires de terra para ser feito o povoado. Não existe isso nos livros lá. E mais, aquele local ali que acabou sendo a balsa para atravessar, foi na época de Dom Pedro II, quando passou pelo Paraná. Ele esteve na casa que acabou sendo o Barão dos Campos Gerais, e o Barão dos Campos Gerais disse que precisava de uma estrada que passasse pela casa dele. E a casa dele é lá onde tem lá o assentamento do Contestado. Sim. Então aquela estrada passava por ali, que chamam hoje Estrada do Contestado, e vinha até o Lagoão. Está escrito, existe na registro disso, depois que pediram para fazer a estrada até o Lagoão. Mas como é que nós vamos atravessar? Então sairia lá do registro do Caiacanga, deixaria de existir lá e passaria ali, ter um novo registro e a travessia de balsa. E a estrada não vinha como agora da balsa. Naquela época ela virava. Hoje, quem é da balsa sabe que tem a estrada do Mato Grosso. Sim. É aquela estrada que vem sair ali aqui próximo da BR,
que se junta ali, onde tem uma parte de paralelepípedo. Vinha lá para onde tinha o paralelepípedo, passava por frente da igreja do Bugre, e depois ela vinha até... Tem uma empresa ali de cimento, que faz com artefatos de concreto ou coisa parecida assim. Faz mas eu não vou lembrar o nome, mas eu sei. Isso. Quando tem uma curva que vira bem para a direita sim. e vira para a esquerda, é paralelepípedo. Ali. Daí vinha e subia a serra e passava lá por onde tem o Cristo agora e ia para Ponta Grossa. Cara, viu que interessante? Não, mas é muita história. E me conte, são tantas coisas que você faz por aí, que mais de pesquisa e de obras que você tem espalhado pela cidade aí, assim, tipo... Tem os murais de azulejo. Tem tanta coisa. Mas aquele mural ali do lado do museu ali, que é a coisa mais linda, aquilo ali é um símbolo já, né? Tem lá dentro do Hospital São Lucas, tem aquele lá do imigrante italiano na Rondinha. Tem, eu até outro dia... e tem lá na Fiat, são 46 metros de comprimento. E as pessoas não têm muita chance de ver. É verdade. São 46 metros por 2 metros de altura. Que foi feita para a inauguração quando era Taritec. E ficou... a história de Campo Largo ao mesmo tempo que houve a evolução do automóvel. Então lá começa com o automóvel feito por Gottlieb Daimler e Karl Benz. E o que estava acontecendo em Campo Largo naquela época. Então, evoluiu um pouco mais o motor, o que acontecia em Campo Largo. Evoluiu mais o motor, o que acontecia em Campo Largo até o final. E no final termina com a vista que é de lá, vendo o pôr do sol. Olha que coisa, hein? E da onde que vem essa tua curiosidade por história, assim? É desde pequeno ou teve algum acontecimento que você fala, putz, eu acho que é isso que eu quero... Sim. Minha sobrinha chegou para mim e falou assim, tio, lá na escola, ninguém sabe quem foi que fundou Campo Largo. Daí, quando eu fiz o mural pro Portal da Louça, eu resolvi pesquisar, porque eu ia fazer o mural da história da cidade. Daí então dizia, Antônio Luiz Laminho, Tigre, era o dono que criou... Pumba. Tá, ok, ótimo. E eu acreditava nisso. Até que eu comecei a pesquisar e vi que não tinha nada a ver. Campo Largo apareceu quando ele já... 70 anos depois, como povoado, 70 anos depois ele já ter falecido. E daí então eu comecei a pesquisar quem seria, onde seria, e descobri que Campo Largo não tinha nada a ver com ele. Sim, ele passou por aqui e deixou escrito o nome, o Rio Verde, o Campo Largo mesmo, o Rio Cambuí. Mais uma coisa. Cambuí é uma árvore, mas não é o nome do rio. O nome do rio é Cambuí, com HY no final, que quer dizer água de beber. Que não dá mais pra beber, né? Mais ou menos. Mas antigamente eu pesquei. Aqui embaixo, nós estamos aqui a sei lá, 100 metros. Não, 400 metros do rio. E ali dava para pescar. Minha mãe contava que ia tomar banho no Rio Cambuí e tinha peixe e era... Isso. Eu lembro que tinha os Terezinhos que moravam lá para cima, e eu ficava vendo eles com as varinhas de pescar, tudo aí. Um dia eu fui lá pescar e peguei peixe. Pegou mesmo. Peguei peixe. Eu vinha na casa da minha tia ali. E tava bom o peixe? Chegou a comer? Putz, era tão pequeno. Os lambarizinhos. Era carazinho desse tamanho assim, ó. Dá pra fazer Sabe aquele transparente? Assim. Transparente. Mas eu peguei um peixe, né? Tá bom, né? Você com 7, 8, 10 anos, pegar um peixe... É uma conquista. Uma das frustrações da minha vida é que eu nunca pesquei, nunca peguei um peixe na minha vida, cara. Nunca peguei um pequeno peixe, nem que seja. Olha, teve um dia, vou contar uma história pra vocês que é tragicômica. Eu adorava pescar traíra. Eu pegava tanta traíra. Eu pegava 10, 12, 15, 20, peguei mais de 30 traíras. E trazia para casa e limpava e colocava no freezer. A ponto de entupir o freezer de traíras.
Aí, um belo dia, lá no Paiol, eu peguei uma traíra enorme e vim puxando. E não conseguia, daí que ela veio pelo meio do capim, não conseguia tirar e fiquei parado tentando ir olhando para ela. E aí eu olhei no olho da traíra e disse, que sacanagem eu estou fazendo. Isso não pode. Um peixe que viveu tantos anos, eu estou tirando de dentro d'água, não sei se vou comer, só para contar a história que peguei um peixe grande. E peguei o peixe grande, e o peixe grande morreu enquanto estava tirando fotografia. E aí levei para casa para mostrar pro pai tudo, ó que ótimo. Nós não comemos aquele peixe. E eu fiquei pensando, pumba, isso é uma sacanagem. Você tirar o peixe daquilo ali, daquele tamanho para não comer, só por tirar, para matar o peixe. E eu nunca mais pesquei traíra. É uma trairagem, né? Não faz trairagem com as traíras. Mas e daí Mas faz e os sentido, outros né? peixes você pesca? Ah, eu adoro um lambari. Mas aqui daí come, né? Faz Oi? uma fritadinha. Nossa vida, então, cada 30 lambari dá uma frigideirada. Então eu saio pra pescar, opa, peguei 30, peguei... Tá bom, é isso que eu vou comer. É bem isso mesmo, bem isso mesmo. Eu saio pra pegar 100 peixes. Então eu pego 100 lambari, ó, que ótimo, às vezes pega mais, às vezes pega menos. Sim. Mas pego 100 lambari, dá 3 frigideiradas e acabou, se não precisa mais que isso. Como é muita fritura, também não adianta você querer comer demais aquilo ali que faz mal. Então você come uns 30 peixinhos bem torradinhos, sabe? Bem temperadinhos, assim, rock. Isso parece bom, hein? É bom. E você que é um esportista aí, você acho que é um dos maiores ícones do esporte em Campo Largo. E como que você vê esse negócio da alimentação? Porque você está falando da fritura. Você cuida da tua alimentação não. assim ou não? Não. Veja, heresia. Sabe o que é heresia? Eu gosto de um hambúrguer. Eu gosto de um steak de frango. Eu nunca comi verdura. E eu não como feijão. Cadê a musiquinha? Renato nunca comeu verdura. Não come feijão. Não sei se vou comer verdura. De vez em quando eu fico vendo a minha cunhada lá tentando enfiar no meu sobrinho brócolis. Puta, tem coisa que eu gosto é brócolis. Puta, brocolinho. Meu Deus do céu, coitado do piá, vai ficar verde. Mas você sabe que o gostar do brócolis é uma predisposição genética. Tem gente que geneticamente está predisposto a gostar do brócolis, cara. O brócolis não é pra qualquer um, cara. Ele tem eu já comi pizza que tinha brócolis em cima e daí deu umas rock com comida. Putz, nada não é pra mim isso aqui. Nada a ver. Pizza tem que ter bastante queijo, uns pedaços com molho de tomate, sei lá, um abacaxi, uma carne, uma calabresa brasileirada, né? Os caras colocam tudo que tem direito em cima. Ou tem aquelas portuguesas, eu não comia. Mas agora eu vou contar o contrário da coisa. Eu adoro cozinhar. Valeu. E eu faço com cebola, com tudo, mas faço para os outros. Pra você não... Apesar que eu já fiz uns peixes lá que eu... Renato, tá pronto o peixe. Eu comi tudo antes de entregar pro pessoal. Não dá. Tá muito gostoso isso aqui. Fez aí! E não deu certo. Comi tudo. Todo o peixe. E olha, peixe, eu sei, eu capricho. Manda bem. Nossa vida, meu peixe fica muito delicioso. E gosta de fazer na frigideirinha, na churrasqueira ou tanto faz? Não, eu gosto de fazer assado. Assado. Mas eu asso de um jeito diferente lá. Algum que você aprendeu em alguma viagem? Porque você viajou, né? Meu Deus do céu, homem. Viajei. Passei... Tem conta de quantos países você viajou já? Putz, foram muitos anos, né? Foram 20 anos. Mas tudo em competição, não? Foi... Não. Só de alegria. Sabe, a cultura está em três direções. Você pode ler um livro, mas para você ler um livro você tem que ficar estático. Você não lê um livro andando. Você pode ler centenas de livros e você vai descobrir que você ficou sentado.
Você viajou através dos livros. Você teve conhecimento através dos livros. Você aprendeu através dos livros. Você viu pessoas diferentes através dos livros. E tem o outro que é colocar uma mochila nas costas. Que você vai aos lugares. Outro dia eu estava conversando com uma amiga. E diz, eu conheço Paris. Bom, você conhece Paris? Você conhece Ile-de-France. Aquele ali foi na Torre Eiffel, tirou uma foto lá, subiu lá em cima. Você foi até lá na Sacré-Cœur, tirou uma foto lá na frente. Mas se você for lá na Gare du Nord e sair para Normandia, se você for para a periferia, o extra, fora do Rio Sena ali, que você vai ver que existe um mundo diferente na França. Ali você vai descobrir o que é a França. Então tem aquela França dos que vieram da África, tem a França que você vai saindo e descobre que tem os franceses. Porque se você fica naquele centrinho ali, é como você está no Rio de Janeiro e achar que conhece o Brasil. Sim. E você, ou você está na Zona Sul, lá em Copacabana, Ipanema e Leblon, e diz, eu já conheço o Brasil. Então, você saiu dali e você vai para São João do Meriti, indo para o sul, você vai até para aquele círculo ali da Baixada Fluminense, você vai ver que existe um outro Brasil. E a mesma coisa acontece lá. Se você vai na direção do Avignon, mais para o sul da França, você vai ver como o povo francês é diferente. Se você for para os Pirineus, na direção da Espanha, você vai ver um outro povo. Se você for na direção dos Apeninos, você vai ver outra coisa. Se você for na direção da Suíça, você vai ver, ali nos Alpes, você vai ver outra coisa. Então, cada lugar, se você chegar em Campo Largo, vamos nos ater aqui a Campo Largo. Se conhece Campo Largo, se conheça. Ou vocês já aconteceu isso com vocês, já aconteceu isso com os campolarguenses todos. Eu moro em Campo Largo. Puxa, você mora em Campo Largo, conhece fulano e tal? Que fala assim, não, eu moro ali no Jardim Guarani. É, Campo Largo. Mas o Jardim Guarani, acho muito lindo ali, aquela região, ali é a colônia Dom Pedro, Vila Dom Pedro II, e aqueles outros lugares que tem do outro lado da estrada até chegar lá na ferraria, é tudo muito bonito. Mas é diferente do centro da cidade. Sim, com certeza. Se você for lá no Jardim Guaraituba e disser que mora em Colombo, ou na Tuba, lá, eu moro em Colombo, aí você vai ficar pensando no centro de Colombo. Que lugar do centro você mora? Não, eu moro lá no Jardim Guaraituba. Lá é enorme. É um povo diferente num local que nasceu de uma forma diferente. Cada pessoa é um universo à parte, né? Cada núcleo familiar, cada pequeno grupo, cada pequeno agrupamento de pessoas que se encontra ali, seja um bairro, já muda completamente a realidade da coisa, né? Sim. Não é difícil de ver o que nós estamos falando de um país com a própria Campo Largo. Se você for ali na Campina, chega lá no Bar do Estoco e fica lá batendo papo, você vai ver que é um povo diferente do pessoal que você conversa lá na colônia Dom Pedro. Que você vai ali em Bateias e vai encontrar um grupo de pessoas que tem uma formação diferente. E aí vocês veem que eles têm até aspirações diferentes. Aí você conversa com uma pessoa que conversa com você, como é que se planta repolho. Daí você vai no outro lugar, outro conta como planta cebola. Aí você vai no outro lugar que diz assim, olha, nosso reduto aqui, nós lá no interior do município, lá para o Hervaldo São Silvestre, essas coisas, eles têm uma maneira totalmente de raciocinar as coisas. E assim, todos os países são. E a razão é muito simples. Eles estão agrupados para cada país de uma forma geográfica, mas são povos diferentes. Se for na Espanha, os Países Bascos, daí você vai lá no sul, lá na região de Barcelona, lá é outra, e assim por diante.
Porque antigamente tinha o reino de Castela, o reino de Aragão, e assim por diante. E a mesma coisa no Oriente Médio. Quem fez isso foi a ONU. Eles dividiram e agruparam povos diferentes em lugares. E até hoje são beligerantes, né? Esses dias eu vi um mapa bem interessante da África, no continente africano, a divisão política, né, reconhecida, e daí do lado o mapa... A divisão dos povos. A divisão dos povos por agrupamentos e por língua. É completamente outra coisa. Completamente outra coisa. Na África do Sul, tem mais de 400 dialetos, porque cada tribo tem um dialeto. Aí você atravessa na fronteira, que não deveria haver fronteira, mas você entra na Namíbia. Você continua vendo, aí você vai na Suazilândia. Não é mais Suazilândia, acho que mudou o nome agora. Aí você vai, atravessa ali no Botsuana. Você vê que Botsuana é um strip, uma tira de país que em cada uma das tribos eles falam diferente. Aí você vai para Angola, você vai para Moçambique, ou você vai lá mais para o centro, para o Congo, e é o que acontece. Não faz muito tempo, lá em Ruanda, milhões de pessoas foram mortas por conta de uma etnia querer tomar o poder e matar os outros. E vai lá Tutsi, Hutu e assim por diante. Os crioulos e assim por diante. A história se repete, na verdade, né? Porque a gente vê isso desde do que tem registro de história. É isso, né? É um povo tentando sempre aumentar o... A Europa toda foi assim. Era uma... o mundo antigo era assim. Você produzia, outro ia lá tentar roubar o que você produziu. Aí, na época da Roma Antiga, uma vitória de uma batalha era conforme o número de pessoas que você matava, ou o número de soldados que você matava. Chegou ao ponto de não haver mais soldados para serem mortos, então eles contavam mulheres, crianças que tinham sido mortos. Assim aconteceu por conta de religião, por conta de impérios. Olha, os ingleses, os anglos, os anglicanos, do Eduardo, do Eduardo e o Henrique VIII, eles saíam da Inglaterra, cruzava a França, cruzava o que chamamos hoje da Europa, para ir no Oriente Médio para tentar libertar Jerusalém dos muçulmanos. E eles matavam, no início, o que seria um genocídio, passou a deixar de ser, porque os papas disseram, não, quando você mata essas pessoas, você está fazendo um bem para o céu. Então eles iam lá, pensando que iam se salvar, matando outras pessoas. E eles chegavam lá, quando já não tinha mais homens para matar, matavam as mulheres e crianças, eles não deixavam nada. É por isso que eu falo que a gente precisa de uma perspectiva mais Star Trekiana ali, de você ter uma presença alienígena onde todo mundo, o planeta se une, porque assim, enquanto não tiver um mal comum. Um mal comum, não é nem uma questão do mal comum, porque se for abordar essa questão do mal comum, cada país tem seu mal comum, se cria seu mal comum de determinados povos, né? Tinha que ter uma coisa, tipo assim, intergaláctica, tipo, uma ameaça, porque agora tá todo esse vucu-vucu, eu não sei por que diabos que na minha timeline agora tá parecendo coisa de ufologia e coisa arada, né, mas assim, é que nem no Star Trek, cara, eles viviam o mundo do Star Trek, eles viviam em luta até o momento que descobriram que os Spocks lá, os caras, os vulcanianos, os vulcanianos vieram e daí, não, então tá, existe vida inteligente, então a gente como planeta tem que se unir porque tem alguma outra coisa que a gente não conhece lá fora. Vocês são mais novos que eu no Star Trek. Eu não acompanho muito, já vou deixar minha desculpa. O Capitão Kirk chegava lá nos novos mundos, quer dizer assim, onde ninguém jamais esteve, chegavam lá e viam que era diferente. Dali a pouco, eles diziam que não iam perturbar, mas já tinham perturbado tudo. Tem um episódio que eles chegam num lugar que é um Éden, que tinha uma flor lá,
que soltava um esporo que dava felicidade para a pessoa ficava com o corpo sem problema nenhum, a pessoa ficava tranquila e se amavam, se gostavam, todo mundo, né? E eles mandavam lá os humanos das naves para ficar lá passando uns dias e depois, né, até que chegaram lá e acabaram tudo e acabaram com todas a tal da flor, dizendo que aquilo ali fazia mal para eles. Daí eu fiquei, pumba! Mas é uma baita de uma crítica, hein? O Star Trek tem quantos anos? É de 1960 a primeira série? Não, mais. 70? Mais, 70. Agora você sabe por que existe Star Trek? Então, Gene Roddenberry foi passar um final de semana, não sei quanto tempo, num spa lá, e conheceu uma mulher que falou que era de outro planeta. Vai fazer uma piada, mas não vou fazer, que eu vou me entregar aqui. Oi? Não. Pode prosseguir. Ele era um cineasta, tudo. E ela contou tudo como funcionava o espaço. Aquela confederação dos planetas e assim por diante. Contou tudo. E ele juntou tudo aquilo lá e fez Star Trek. A Jornada nas Estrelas. Tudo baseado no que aquela mulher que dizia que não era do planeta Terra contou para ele. E ele acabou até os últimos momentos, tanto assim que as cinzas dele estão no cosmos. No final das contas, Star Trek foi tudo baseado no que ela disse. E ela acompanhou ele durante todos os anos que foram feitas as gravações e tudo, e baseado no que ela dizia para ele que acontecia em tal planeta, como havia os planetas, como era a federação planetária e assim por diante. Isso já existia, essa federação planetária já existia há mais de 800 mil anos terrestres. Você acompanha mais alguma coisa de cultura pop, assim, ou não? O que é a cultura pop? Essas coisas de nerd, assim, tipo, como dizem que a gente gosta. Dia, né? Putz, cara. Eu sou um nerd. Bom, isso aí Então, a gente coaduna, porque... Mas tem visto alguma coisa dessas novas aí? Alguma animação? Porque, falando do Star Trek, me lembrou muito as histórias do Rick e Morty, né? Você já chegou a ver ou não? Não sei. Rick e Morty é uma animação. Ela é um pouco mais maluca, assim, lógico, não é tão... não vou dizer que não é séria, mas ela tem uma pegada muito mais sarcástica. Mas ela gira em torno da teoria dos multiversos. E tem muito disso, né? Deles chegarem num planeta que tem alguma coisa muito bacana e uma ação deles... destrói tudo, né? Acaba com o planeta, assim. Mas é uma baita de uma crítica, porque a gente vê isso na história também, né? A história é baseada, a história toda do mundo. Veja, eu tinha um livro na casa dos meus avós, estava lá, História da Humanidade. Mas a história da humanidade é baseada na religião. Então você pensa, quando Moisés apareceu depois, fez com que se revoltasse contra os egípcios, o reino egípcio, e as 7 pragas acabaram com o Egito. Diz, pomba, que sacanagem. O cara vem para salvar. Ele salva um grupo de pessoas e mata uma civilização. E aí, eles demoram 40 anos. Se você pegar um ônibus lá em Suez, ou no Cairo mesmo, atravessando ali pelo canal e entrando pelo Sinai, você faz em 5 horas. Eu vi uma mapinha, tipo assim, que o Google Maps traçando o trajeto da fuga do Egito. Tipo assim, dava tipo horas, dias, poucos dias. Assim, tipo. Ele demorou 40 anos no deserto ali do Sinai
com o povo, recebendo o maná que ele recebia, que era uma alimentação. Ele ficou 40 dias sumido, dizendo que tinha, depois quando retornou, que recebeu os 10 mandamentos ou coisa parecida. Só que quando ele retornou, ele não tinha mais a aparência que ele tinha quando saiu. Inclusive, as pessoas mais perspicazes vão prestar atenção que nos desenhos e nas pinturas antigas que retratam Moisés, ele tem um chifrinho, ele tem uma conformação na cabeça diferente. Ele voltou e quando chegou no povo dele lá, ele viu que todos estavam fazendo festas, adorando bois e não sei o que lá. Aí, diz a história, que ele quebrou as tábuas dos mandamentos e retornou para onde ele estava e reescreveu. Então, agora eu vou criar mais um problema para falar. Se você acredita nos 10 mandamentos, os 10 mandamentos não foram os mandamentos que disseram para ele. Os 10 mandamentos foi ele quem escreveu. Baseado no que ele viu lá e disse, quer saber uma coisa? Eu vou dizer que os mandamentos são esses e eles têm que fazer diferente. Viu que interessante? Você não parou para pensar nisso ainda, né? Pois é, você vê como 40 dias dá uma diferença aí, cara. Dá para fazer alguma coisa 40 dias. Os 40 dias que ele sumiu e depois voltou. Olha, eu recebi... Deus me... Ele deve ter pensado, não, isso aqui é muito para eles, deixa eu simplificar um pouco. E mesmo assim, cara, é difícil. É estranho, mas se você for conversar sobre isso com alguém que lida com a religião, você é um herege. Pô, você está falando... Está duvidando da... Isso, está duvidando da palavra que está escrita. Se você for ver que dos 300 e tantos livros que deveriam ser colocados para fazer um manual de bom viver, que é a Bíblia, eles foram tirando o que poderia prejudicar o raciocínio. E a curadoria do material que você faz muda completamente o teor da obra, né? Porque ali não existe o que Madalena fazia. Ali não existe o que Pedro fazia. Digo, o que ele escreveu para ser. Inclusive, foi tirado porque diz que Pedro era um alucinado. E aí eles resolveram, não vão colocar isso aqui que nós entramos em contradição com outras coisas. Quando você vê o quadro de Leonardo da Vinci, que tem 12 apóstolos, mas você sempre pensa que são todos homens. Mas não, aquele logo à direita dele é uma mulher, é Maria Madalena, e só tem 11 apóstolos ali. Daí você diz assim, puxa, eu nunca prestei atenção nisso, Renato. É verdade? Eu tenho que olhar depois. Vou ter que olhar de novo. Você nunca prestou atenção nisso, né? Não. Daí até brinco que tem uma turma conspirando de um lado da mesa, tem outra turma conspirando do outro lado da mesa, e ele parado no meio. O que está acontecendo aí? Pois é, isso em um grupo pequeno, imagina. Só 12 ali. Só 12. Já dava problema. Mas essa é a Santa Ceia. A Santa Ceia, numa mesa de madeira, num lugar que não existia, e até hoje não existe, que você senta no chão, no tapete, né? Mas aí é a ocidentalização da parada, né? O negócio, tipo assim... Isso. Por quê? Porque quando pintaram aquilo ali, já era o período da Renascença. E já era um período que você não tinha na mentalidade que o mundo era diferente de se vestir daquela forma ou se sentar daquela forma. Aí você vê, o pão que está ali, o cálice está ali, que ótimo. Eu não estou falando nada de diferente disso. Aquilo ali é um desenho feito por Leonardo da Vinci, que as pessoas hoje consideram a Santa Ceia um quadro santo. Assim como pegam a Pietà do Miguel Ângelo e acham que Nossa Senhora da Piedade... aconteceu, não, ela nem chegou perto de Jesus Cristo porque não podia as mulheres chegarem próximo. Tanto assim que só mais tarde foi a Madalena, que era a mulher de Jesus,
ela foi até o túmulo lá e descobriu que ele não estava mais lá. Que antes disso, não. Mas daí, aí Miguel Ângelo fez a Pietà. Que quando vocês forem prestar atenção na Santa de Campo Largo, na Senhora da Piedade, vocês vão ver que ela é o inverso da Pietà você já prestou atenção nisso? Ela é o inverso da Pietà do Miguel Ângelo. Na Pietà de Miguel Ângelo ele está para um lado e... Opa, deixa eu voltar para o microfone. Não tem problema. Ela está para um lado e na de Campo Largo ela está para o outro lado. Puxa, Renato, foi para não plagiar? Não. Vou explicar, é fácil de entender. Antigamente, para você fazer uma pintura, você fazia ela pequena, colocava dentro de um recipiente e daí você projetava ela e ela ficava ao contrário. Então projetaram ela ao contrário e desenharam para fazer a... Copiaram certo, mas projetaram errado. Isso. Copia, mas não faz igual. É que nem pegar o celular e tirar a foto de você, fazer a selfie. Pumba, tá escrito lava ao contrário da minha blusa. Não, aconteceu a mesma coisa. Que antigamente, para você fazer um mural, você usava esse expediente. Então, para fazer uma pintura também. Você tinha um furinho ali e ele sai com a imagem invertida. É quase o processo da câmera escura. É o Pinhole. Não, é a Pinhole. Pinhole. A câmera fotográfica é assim. É isso. Ela vê. Lembra quando cobria a cabeça lá, os lambe-lambe? Cobria a cabeça também via ao contrário. Acho que Inclusive esses tem uma câmera ali que a gente tava mexendo em umas câmeras antigas aqui, é um inferno de olhar ali no viewfinder grande. Você vai mexendo pra cá, vira pra cá e mexe tudo ao contrário. Você fala, meu Deus, como é que pode? É o contrário. É a mesma coisa. Aqui também é o contrário. Não é, mas é que aí é o contrário porque os chineses sabem que a gente ia se assustar se visse a gente como é de verdade. Porque toda a imagem que a gente vê na vida é um reflexo do que a gente vê. As outras pessoas veem a gente diferente do que a gente está acostumado. Não, mas de vez em quando eu olho umas meninas e nossa, como é linda, mas não é. É o contrário. É o contrário. Não seja bonita, mas tá ao contrário, pô. Todas as vezes que você enxerga ali, você olha aquilo ali, daí fica pensando, mas será que é assim mesmo? Porque acabou aquela situação dos, ó que linda que é, mas não é. Como é que chama? Filtro. Filtro. Você usa o filtro e você não sabe mais qual que é a pessoa. Ou há pouco tempo atrás, não, isso aí é no Photoshop. Hoje o filtro já está pronto aqui, aparece aquelas meninas com a pele sedosa. Mas será? Eu não usei o filtro ainda. O iPhone, ele não demonstra você como tá de verdade. A câmera natural já te suaviza, já te dá um trato ali. Você pode ver. Mas agora eu vou explicar uma coisa que vocês não pararam para pensar. Ninguém enxerga a outra pessoa ou nada igual. Ninguém. Então você, às vezes, precisa de duas pessoas para poder observar alguma coisa para achar os detalhes. Porque a pessoa perde esses detalhes. Às vezes você diz assim, pô, como é que aquela menina namora aquele cara feio? Ou vice-versa. Como é que aquele cara namora aquela menina feia? Não. Você observa de uma forma diferente. Sei bem, porque nosso colega aqui, o Bruno, ele é daltônico, então, tipo, a gente pode estar fotografando a mesma coisa. Lucas fazer a cor. Nunca tá vendo. É assim a vida. É que nem eu sou lindo, mas tem pessoas que me acham horrível. É isso aí. Mas meus cachorros me adoram. Minha mãe falava que eu era bonito. Olha aí, Mas ela tava mentindo. Tava? Não sei, porque todas as vezes, mãe, a senhora acha que eu sou bonito? Ela falava assim, filho, pelo amor de Deus, para de fazer pergunta difícil pra mim. Mas agora uma pergunta. A Cher Stone é bonita mesmo ao vivo? Olha. Pausa dramática, pra lembrar do momento. Escorre uma lágrima. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ela é bonita. Mas a imagem e a maquiagem fazem muita diferença. Ah, não, isso com certeza. Então, mesmo os filmes que você enxerga lá, O Amor da Minha Vida, a tal da
Scarlett Johansson. Eu sabia que vinha esse nome. Não sei porquê, eu imaginava esse nome. Até outro dia teve um cara, eu vi, acho que no Facebook, estava escrito assim: proibida a entrada de todas as pessoas, menos Scarlett Johansson. Outro dia eu fui desafiado. Porque quem foi o primeiro prefeito de Campo Largo? Não faço ideia. Quem foi o primeiro presidente da Câmara de Campo Largo? Não faço ideia. Então vamos lá. Se você for lá no museu, você vai ver que existe uma lacuna. O primeiro não existe lá. Por razões políticas, esqueceram o primeiro prefeito de Campo Largo. Na semana passada eu estive com o presidente da Câmara aqui de Campo Largo, que é uma pessoa do meu coração, admiro muito a ele, e então contei. Existe o quadro dos presidentes da Câmara. E lá diz que um foi de 1871, 23 de fevereiro de 1871, até 1889. Só que ele, na verdade, nunca foi presidente da Câmara. Nunca. Nós sabemos até hoje, e continua sendo assim, vai ser por muitos, muitos anos, que no primeiro dia, na primeira sessão, é escolhido o presidente da Câmara. Sim. E no primeiro dia, na primeira sessão, que foi 1º de abril de 1871, foi escolhido Manuel Ribeiro de Macedo, presidente da Câmara. E não tem nome dele lá em lugar nenhum. Daí o que aconteceu? O Francisco Pinto de Azevedo Portugal, que lá diz que é primeiro presidente da Câmara, ele foi eleito com o maior número de votos. Mas ele não foi na primeira sessão porque ele estava doente. Então escolheram lá. E aí, como ele estava doente, ele colocou o filho dele, Francisco Pinto de Azevedo Portugal, filho, como representante dele, que acabou sendo secretário do Manuel Ribeiro de Macedo. Aí o que aconteceu? Quando o Francisco Pinto de Azevedo Portugal poderia voltar e ser o presidente da Câmara, ele substituiu um deputado provincial, e ele foi ser deputado provincial. Daí na outra, 2 anos se passaram, foi Francisco Pinto de Azevedo Portugal, filho, quem assumiu a presidência da Câmara. E assim, a cada 2 anos mudou. Só o que aconteceu, mas como é que tem esse Francisco Pinto de Azevedo Portugal, o pai, o sênior? Durante tempo, júnior, sênior. Sim. Durante tanto tempo. É porque o filho dele era secretário e assinava. Ele foi secretário em todas. Afora a segunda, ele foi... Então, quem não sabia ler a forma que se escrevia na época, pegou aquilo ali só, Francisco... também. E acabou sendo Francisco Pinto de Azevedo Portugal durante toda essa época do... Bom, no meu livro, A Verdadeira História do Campo Largo, desde 1693 até 1945, tem tudo isso, porque eu tenho todos os documentos. Eu tenho todas as atas da Câmara desde 1866, que Campo Largo não possui aqui. Caraca. Que tal? Que material histórico importante acervo... isso aí. E já pensou em disponibilizar isso em algum tipo de plataforma digital? Tá nos livros? Esse livro é encontrado facilmente para comprar? Sabe o que acontece? Publicado? Como é que é? Eu fiz o livro. Um grupo de pessoas bancou para ter um certo número de... Daí o que aconteceu? Pouco tempo se passou, eu comecei a ver escrito aqueles textos que... Calma, esse é texto meu. E a pessoa dizendo que era dele. E a outra pessoa dizendo... Até a ponto que eu fui processado por uma menina que se formou em História e escreveu sobre a história de Campo Largo. E o pai dela, advogado, entrou com uma ação dizendo que eu plagiava quando eu escrevia
no Curiosidades Históricas no Jornal Metropolitano. Disse, mas não pode uma coisa dessas. Não pode. Aí foi que, sabe, eu estava lá na biblioteca pública e a menina falou assim, o senhor tem um livro aí, Zé? Tenho sim. É. Daí ele falou, quando está assim ainda cru, antes do senhor preparar, é bom o senhor registrar. Mas como assim? Não, o senhor tira 2 cópias, assina nas páginas cada um de um livro, chega aqui, custa R$20 para o senhor fazer esse registro. Deu? Nem precisa, mas... Você quer saber de uma coisa? Faça um DARF para mim aí. Ela fez o DARF, fui no Banco do Brasil, paguei lá, voltei para casa, tirei cópia, juntei tudo, encadernei aí na Clique Cópias ali e levei lá, entreguei. Se eu não tivesse feito isso... Tinha tomado na cabeça. Eu tinha me ferrado. Aí quando apresentei, tive que pegar um advogado, amigo meu que trabalha com direitos autorais. Foi lá tudo e nós mostramos que todos aqueles artigos escritos estavam ali, era o texto que estava lá dentro. Outra, eu tinha todos os artigos que saíram no jornal, que foi uma pessoa que trabalhava na biblioteca que passou para ela. E aí ela fez tudo baseado naquilo ali e o advogado queria me dar o golpe. E no final, daí então terminou, o juiz julgou improcedente e nós entramos com uma ação contra ele. Daí eu acabei ganhando, claro, né? Por danos morais, etc e tal, e ele acabou me ressarcindo com passagens para viajar para um lugar. Aí eu deixei por menos do que já tinha sido... O prejuízo? Não, prejuízo não chegou a ser, mas foi incômodo. Sim, com certeza. Então o advogado que eu peguei ganhou a parte dele. Eu peguei o que para mim achava satisfatório, porque eu não tenho aspiração financeira nenhuma, eu sou uma pessoa muito tranquila, não tenho, como é que eu vou dizer assim, também não tenho sede de vingança, e eu sou, senão, é aquele negócio que eu falei no início, eu tenho que deitar à noite e encostar Dormir a cabeça tranquilo. e dormir tranquilo, acordar de manhã para viver o dia. Você falou que não tem aspiração, tem aquela joguinha ainda, não? Anda Tenho. com a joguinha? Olha aí. Tenho. Essa é famosa. 97. Sabe o que aconteceu? Me fizeram uma sacanagem. Um dia eu estava andando fui jogar tênis num clube que eu de Campo Largo. Quando voltei, dali a pouco parou de funcionar ela. Aí ficou por isso. Anos parada na garagem. Vocês querem saber de uma coisa? Inclusive está lá toda desmontada hoje, porque ontem ainda está mexendo nela. Uhum. Tirei o tanque. Quando eu tirei o filtro, tudo, virei de ponta cabeça, saiu um montão de escritos. Nossa, será que descascou por dentro? Açúcar. Areia. Filho da mãe. Daí, quando eu virei, tava cheio de areia o tanque da motinha. Disse, não, me fizeram uma sacanagem lá no clube, quando fui jogar tênis. Aí eu falei pro meu irmão, você sabe quem foi? Não sei. Não sei quem foi. Mas... deixa eu consertar a motinha. Desmontei ela e eu agora vou pintar de uma cor diferente, assim, para fazer, porque eu vou deixar ela, a partir do momento que ela funcionou e eu consiga dar uma volta na quadra, ela vai ser guardada na minha sala. Essa tem história, né? Nossa, eu ia pra praia de noite com ela. Cara, eu lembro ver o Renatão aí pra cima e pra baixo com a motinha. Putz, aquela moto foi por anos as minhas pernas. Eu saía às 10 horas da noite de casa, aqui, e eu sabia que a autonomia do tanque ia dar até no começo da serra. Então eu passava pelo pedágio e acabava o combustível. Daí eu descia a serra, mas quando eu desligava o motor, parava também a luz. Meu Deus. Então eu ia na base do... tomara que venha um carro por trás para me iluminar a frente. E ia, só daí, na luz da lua ali, Renatinho descendo a serra, na luz da lua. Nem luz, breu. E eu descia aquilo ali só na base do passe um carro aí e me ilumina lá na frente. Então eu olhava lá na frente e dizia, opa, não tem nada. Uma vez eu fui e por uma casualidade eu entrei no asfalto.
e que tinha umas marcas lá, uma coisa, e ficou por isso. E quando eu chegava lá na Sal, eu tomava café, daí eu pegava o litrinho de gasosa lá com gasolina, virava no tanque ali, aqueles 2 litros dava para chegar até Xangri-Lá. Meu Deus. Mas teve esse dia que por causalidade eu subia a rua ali e eu não sabia bem, porque tava meio cerração, neblina, tudo. Quer saber uma coisa? Eu vou andar aqui, que daí eu vejo o branquinho do canto do asfalto. Mas eu não tinha visto que para fora tinham feito um monte de pedra brita. Putz. E a minha vizinha falou, Renato, chegou de manhã, a minha vizinha. Aí eu disse, nossa, chegaram cedo. Disse, não, estão viajando desde ontem. Disse, por quê? Nós vínhamos descendo a serra e lá no quilômetro 43. No quilômetro 43, tinha um monte de pedra brita. E tava neblina e tinha um caminhão meio parado, nós saímos para a direita. Quando saímos para a direita, porque o caminhão diminuiu a velocidade quando viu eles saíram para a direita, saíram para o acostamento e subiram em cima do monte de pedra brita. Eu falei, olha, eu escapei disso aí. Eu não vi. Vai ter essa sorte. Vai ter essa sorte. Tinha rampado, cara. Não. Eu tinha me arrebentado. Sim, tá louco? Me arrebentado ali. E tem, agora a gente tá nessa época aí de Olimpíada, tem acompanhou Olimpíadas agora? Só de dia e de noite. Só de dia. É. Mas viu de tudo então? Nem vi tudo, porque eu deixava na CBN ligada a noite inteira. Então eu ficava ouvindo dali a pouco, fulano de tal, ganhou a medalha de bronze. Ou ciclano de tal ganhou a medalha de prata. Isso judia. Quer dizer, perdeu o ouro, né? Perdeu o ouro. Mas os que eu senti mesmo, que tem aqueles que você fica frustrado. Que nem o vôlei masculino me deixou frustrado. Eu também. Que você tem uma expectativa. O feminino também, né? O feminino sabia que não ganhava. É mesmo? É que eu não acompanho muito, eu vou na onda. Pensei assim, nem vou ficar acordado de madrugada aí, apesar que deixa o rádio ligado e eles ficaram lá. E aí você via aí, ponto dos Estados Unidos, ponto dos Estados Unidos, as meninas ficaram desesperadas e acabou. Mas teve duas que eu pensei assim, putz, eu sou um topeira mesmo. Pô, como é que tá acontecendo? Foi a natação da Ana Marcela. Da maratona aquática, né? Maratona aquática, que eu nadei aqueles últimos 500 metros com ela. Quando terminou, eu estava ajoelhado no chão com os braços esticados para frente e não tinha mais fôlego. E eu olhando para ela ali, eu não tinha... Sabe quando você fica o tempo todo, vai, e nadando com ela, e a outra alemã chegando atrás, mais forte, você não vai morrer. Quando terminou tudo, eu ajoelhei, assim, fiquei parado com os braços que não aguentava mais de dor, de cansado. Não acredito, eu nadei com a mulher nos últimos 500 metros. E o pior é que é impressionante, porque é uma prova de 10 quilômetros. E ela chega amontoada, cara. Amontoada no final. E disputando, né? Sim, disputando. Sim. Só que ela é melhor nos 25 mil. Dos 25 quilômetros. Certo. Não tem que nadar nadar 25 mil. Não tem, não existe isso aí. Não nada 1000. Não existe isso aí. Nada tranquilo. Tinha uma menina, Manuela, lá em Xangri-Lá, lá em Caiobá. E nós ali na Praia Mansa. Aí tinha uma outra menina que tinha uma prancha de bodyboard. E essa Manuela também tinha isso. Quer saber uma coisa? Vamos atravessar lá para Guaratuba? Vamos! E nós atravessamos para Guaratuba. E choque, mas pomba. Sobe maré, desce maré. A maré começou a encher. Nós chegamos lá nas caieiras, ficamos ali um pouco e na hora de voltar... Eu vim meio na frente, e a maré começou a subir e levou as meninas lá pro meio da baía. Quando eu olhei pro lado, cadê as meninas? Estavam lá, não sei aonde. Deu, porra, e agora? Aí fui mais um pouco, olhei e vinha vindo um barco, eu acenei com a mão pro cara, o cara fez a volta ali e veio. Disse, que bom, olha, nos ajude aí.
que as meninas, a maré tá levando as meninas lá pra dentro da baía. Daí, não, sobe aí. Me colocou dentro da lancha lá, fomos lá, do Porto Marina, lembro até hoje. Fomos lá, apanhamos as 2 meninas e voltamos lá pra Caiobá. Chegamos de boa, na frente de todo mundo, nós chegando de lancha, sabe como é que é? Saltando ali, todo mundo, não sei o quê. O pessoal que tava ali de caiaque e tudo, né? E fomos pra casa da menina, pra chegar lá. Quando chegamos lá, mas pra que a mãe dela tava muito irada. Primeiro, aquela outra menina que foi tinha problema no coração. Quase largou as meninas E no aí, meio do mar lá. a mãe da outra menina tava lá, queria dar uma surra na menina. Aí a velha, a mãe Nossa senhora, da Manuela chegou e, você também, né? Me dando com o dedo. Eu disse, não, por que você tava... Porque o meu filho foi de caiaque e sumiu. Foi atrás de vocês? Não, nós estávamos tudo controlado, nós sabíamos o que estava fazendo, tanto assim que nós estamos aqui. Porra, o Pia não foi de caiaque atrás e E você perdeu? A maré levou eles pra frente do porto de passagem lá do ferryboat. E daí, voltar como o Pia de caiaque lá, ele disse que tentava remar e não ia, e época cada vez mais, e o Pia chegou de tarde, tivemos que buscar o garoto lá em... primeiro parar em cima do morro para ficar vendo onde que ele estava. Daí nós vimos que ele estava parado lá na passagem do ferryboat. Daí nós fomos lá apanhar ele. E a mulher muito irada disse, nós estávamos tudo certinho. Eu convidei as meninas porque eu sabia que dava. Tinha até contratado uma lancha para vir resgatar a gente aqui, ó. Porra, se não fosse aquela lancha, nós tínhamos entrado pelo cano. As meninas tinham parado no meio da baía lá e não ia. Meu Deus. Aí sim eu ia ver o que era bom. Cara, isso eu lembro uma história de carnaval. Uma vez a gente foi pro carnaval em Caiobá e Guaratuba, né? Ali. Daí a gente tava em Praia del Este, na casa da avó do Gustavo. Aí a gente saiu. Eu, o Gustavo, o Suel e eu acho que o Marquinhos. Fomos lá pra Guaratuba, putz, festa e não sei o que. E o Marquinhos, eu tenho uma outra turma aqui, vou. E cara, foi, não sei o que, tá, deu, sei lá, 4 horas da manhã, voltou embora. Não, mais tarde. Chegamos no apartamento, todo mundo tirou roupa, pôs pijaminha, tomou um banho, né? Deitou na cama, a hora que a gente encosta no travesseiro, a mãe do Gustavo. Cadê o Marquinhos? A gente, não tá aí? Não tá aí. Esquecemos de ir em Guaratuba. Tivemos que voltar às 7 horas da manhã buscar o piada. Tava dormindo no banco da praça. É tipo isso, né? O piada saiu de caiaque, você nem sabe o que saiu. Eu não sabia que ele foi atrás. Aí tivemos que sair atrás e tive que escutar da mãe da... Depois, não. Ele só foi atrás porque a senhora ficou aí preocupada com uma coisa que não tinha que se preocupar. E, aproveitando aí os teus contos trágicos aí, tem uma pergunta aqui no chat que qual foi o maior perrengue das tuas aventuras aí que você passou? Teve bastante. Aquele assim que você achou que ia... Que não ia me escapar. Que não ia escapar. Aquele que fiquei. Pronto. Agora foi. Foi em Abidjan, na Costa do Marfim. Lá eu achei que estava negociado. Podia até estar negociado, só não entregou. Né? Vendeu e não entregou. Aí eu fiquei no hotel Clairefontaine. E eu sabia que daquela manhã eu não ia passar. E aí eu tinha uma menina que morava na frente do hotel, conversei com ela, ela só falava francês. Mas não tinha problema. Aí ela fez com que o irmão dela me levasse no platô, no centro, para poder mudar a passagem do avião para ir para Dakar, no Senegal, porque não tinha voo para Joanesburgo. E era um pessoal que chama-se scammer. Sabe o que é um scammer? Esses, no Brasil, é chamado de... Os coiotes, né? Aqueles caras... Não. Scammer é... tipo um golpista. Golpista. Uhum. Golpista, isso. Golpista. E eu estava com uma certa quantia e eu sabia que eles iam me apanhar para levar num outro lugar de manhã e ficariam com o dinheiro e me matariam. Aí eu saí e fui direto...
Troquei, fui para o Platô. Platô é centro. Uhum. Troquei a passagem, fui para o aeroporto para pegar esse voo para Dakar, não poderia embarcar. Aí eu conheci uma outra pessoa lá, ele me levou num hotel, numa favela chamado Kumasi. Como assim? Mas era Como assim? Kumasi. Aí eu fiquei lá nesse hotel, Pô, imagine só se pagar uma Clearfontaine $50 por noite sem café da manhã. Faz ideia do preço? Pô, nem um cafezinho, Não, o café da manhã deles era uma baguete com um sachê de Nescafé, Uhum. vamos dizer assim, e cubinho de açúcar. Era É isso aí. isso. Já é alguma coisa. Mas daí fiquei nesse hotel e eu tive que ficar mais 3 dias lá. Aí, e o pessoal tava me procurando. Mas o que você fez de errado? Ou de certo, né? Ou de certo. Negócio. Sabe quando você faz negócio e você é o que tem o dinheiro? Então, aqui no Brasil acontece muito disso. Sim. É como aqueles caras que aqui dizem que tem um carro para vender, você vai lá com o dinheiro para pagar, eles pegam, matam você e ficam com o dinheiro e aí ninguém sabe onde você foi. Tu foi comprar ou vender uma obra de arte lá? Outras coisas. Pula. E daí era uma quantia grande. E aí então eu fui até o banco lá, o Black Stallion. E qual como é que é? Esqueci o nome do outro banco. Fiz os depósitos, tudo lá, tudo que tinha que fazer, deixei o dinheiro lá. E aí, bom, dessa noite, se eu ficar lá no Clearfontaine, essa noite vão me matar. Daí eu liguei para casa para avisar que, tá tudo certinho aqui, essas coisas, deixa eu vazar. E aí no outro dia, aí fiquei nesse hotel, aí ficava ali meio dando umas voltas para ficar olhando. Eu fiquei num apartamentozinho que dava para ver tudo o que acontecia na rua. Só saía à noite para comer um sanduíche de gazela com água mesmo, eu tinha levado tangue. E eu tinha levado um pacotinho de Lacta, o cara que ficou meu guia lá me roubou o pacotinho de Lacta. Porra, roubar até o chocolate. E roubou meu miojo também que eu levei. Miojo que eu levei. Quem também. rouba miojo, cara, não merece o perdão. Não merece. Não, sabe o que acontece? Quando você chega. Tá comendo miojo e não tá no melhor momento da vida dele, tá ligado? Daí você, Renato, levar miojo. Sabe o que acontece lá? Você chega nos hotéis e tem onde você aquece água para tomar chá. Então você aquece a água e faz o miojo. Pronto, Sim. resolvido o teu problema. Tá pronto. E é porque na África do Sul e naquela região toda tem muito imigrante indiano. Então todos os lugares que você chega lá, você chega e vai... Tem um lugar pra fazer o chazinho. Um lugar para fazer o chá e você acaba fazendo isso. Então, toma um chazinho, ou no meu caso, eu sempre tomo líquido, mais do que como. Porque muitos lugares que você vai, se você notar que você não vai se adaptar com a comida, não invente. Eu vim aqui porque eu quero comer isso. Que nem aconteceu lá. Eu comi... Não coma. Sabe aquele pão sírio, aquele... Pão asmo, que não tem fermento? Isso, com pimentão. Não como pimentão. Não come pimentão nem aqui. Nunca. Nunca comi um pimentão. O troço ou ele é vermelho, que te indica pra não comer, que é perigoso, ou ele é verde, falando que Pode ele dizer que não não tá tá pronto pra bom. ser comido ainda. Aí eu comi aquilo lá, meu Deus do céu, mas deu um desarranjo. Pensei, agora que tô longe de casa, com um desarranjo intestinal, vai que me dá um piripaque, alguma coisa. Você não pode, você está sozinho, você não pode dar vacilo. Você come isso. É que nem a primeira vez que eu fui para Moscou, eu ia nos McDonald's. Por quê? Porque o resto era linguiça com repolho. Eu não vou ficar comendo linguiça com repolho. Eu comi
em São Petersburgo, resolvi comer um cachorro quente lá. Era só pimentão também. Meu Deus, tá Mas com deve sorte ser com isso, hein? Putz, Uma vida. vez a gente foi viajar a gente foi pro Atacama lá, foi o Raia, foi uns meninos lá de moto. Daí cada um com a sua moto, beleza, a gente foi. Daí tinha um restaurantinho lá, resolvi comer a Juliana, cara, que era o nome do sanduíche, cara. Não coma a Juliana, Não cara. coma a Juliana fora de casa, cara. Cara, sério. Eu passei tanto mal, cara. Eu ia meio zureta, assim, dirigindo a moto, tinha que fazer muita quilometragem por dia, assim. Sei que parava, dava uma gorfada, assim, pro lado, daí tomava uma água, aquela... Acho que eu passei Meu 2 Deus. dias, eu comi meio pacotinho de bolacha tostines, Bolacha fiz da uns 2.500 quilômetros pra chegar Meu em Deus casa. do céu. Mas eu fui pra... Suando. Na barraca à noite eu suava, assim, os piados Nossa. traziam um suco, trouxeram um suco pra mim, cara. Aquela intoxicação foi Eu nervosa, fui cara. lá pra Belém com o Melvin pra fotografar o Sírio. E, cara... O Asmo, Sírio... Não, o Sírio... O pão. O libanês ali da divisa. Não era bem sírio, ele morava na divisa com o Líbano ali. Mas cheguei lá e, cara, o povo é muito receptivo. Muito. Então a família do Melvin, que era meu sócio, não, você chegou aqui, você tá vindo do sul, você tem que provar comida. Eu falei, não, beleza. Mas não foi assim, tipo, uma tapioca. Foi o tacacá com Sei. aquele negócio. Cara, eles tem uma. Eu não lembro o nome. O tucupi lá. Tucupi. Tucupi. Tacacá com tucupi. Vai dar tudo Cara, certo. Você borrou todo. meu amigo, 3 dias só na base da tapioca com manteiga. E é isso. Vazando por todos os orifícios possíveis. Rapaz. Espirrava, O pior é que é vazava. gostosa. É boa comida, mas Não, é muito diferente, o cara. pior, Com certeza deve ser o pior gostoso. não é isso. Esse tipo de comida, ele cria um gazinho. Daí você fica bem na boca. Você fala, devagarinho, devagarinho, molha a cueca. Você, spray, tô borrado. Foi. Pesa? Chega pra mim e diz, peido pesa. Às vezes pesa. Aí você sente aquele calor assim, foi. Deus do céu. Foi. É. Mas ó, a conversa tá muito boa e nós vamos continuar. Então, eu estava da alimentação lá em São Petersburgo. Aí, tava nevando muito. E eu fui pra estação Moskovska. Cheguei lá e eu tinha um pacotinho de Lacta. É o que Parei. imaginamos ser um pacotinho de lacta. Aí eu resolvi, vou comer alguma coisa, porque, pô, eu não vou ficar com sei lá, eu devia estar uns 10, 12 graus abaixo de zero pra fora ali. Aí tinha uns mendigos me olhando. Eu, puta que pariu. Esses mendigos vão... Perdi, ó. O cara tá com lacta. Dali a pouco chegou uma turma de crianças. Pararam e ficaram me olhando. E eu ali descascando e olhando. Nisso, veio um dos mendigos e sentou do meu lado. E ficou falando em russo bem ligeiro. Não que tenha uma diferenciação muito grande do russo, falado devagar. Daí veio a mulher. Veio uma mulher que tava com ele e tentou tirar ele dali. Quem? O lacta? O cara, o mendigo. E ele olhava aquele ali. Eu coloquei na mão dele. Ele pegou, abriu. E a mulher olhou aquilo ali, olhou pra ele, tentando tirar ele dali. Peguei, dei um pra ela. Quando olhei pra lá, pro outro lado, toda a criançada olhando. A fila de... Perdi uma caixa de lacta. Nisso veio a professora. Eles eram franceses. Então veio a professora, né? Então vou falar francês, ficou tudo em casa. Veio toda a criançada, fiquei falando do Brasil, essas coisas, e comemos tudo chocolate lá, e o mendigo também. E a mulher tudo dizendo, certo. e a mulher dizendo para ele sair dali porque ele não entendia nada. Daí eu falei para ela mais ou menos em russo que sabia o que ele queria o chocolate. E eu fiquei contando a história para as crianças, e a criança, pô, nunca tinha visto um brasileiro, né? Sim. Na Rússia ainda. Falando francês? Falando francês. Que mistura. Um brasileiro com cara de alemão falando francês na Rússia. Na Rússia, é. Com uma caixa de lacta na mão.
Pô, Que aleatório. e se existe uma maneira de você conseguir amigo numa viagem, leva uma caixinha de chocolate Lacta que você vai conseguir amigo. Eu tô vendo que você trouxe um negócio aí. O que é isso aí, Renato? Ah, isso aqui é um... Mostra pra nós aí. Tá Uma atrás de ba- você. Deixa eu ver onde que tá. Mais um pouquinho. Aí. Uma bazuca. Uma bazuca. O melhor, Tá o carregado? melhor do Renato, cara, é que ele conta as histórias, daí você questiona, mas será que é verdade? Ele vem e ele traz a Ele parada. prova, pra você. ele prova, ou ele não tem tem- uma foto com a coisa, ou ele tem alguma prova. É daqui a coisa aconteceu ali, ó. Vai, tem um negócio aí. Atenção, deixa eu virar pra lá. Isso aí é histórico, hein? Ó, o naipe do canhão ali, ó. Atenção para o ó. Prepara o ó. Lá, meu caramba. Essa fez mais barulho que as outras só bebendo devagarinho. Ei, não tá que fogo no estúdio aqui, que tipo, bota aqui, cara. Aqui então. Essa aqui é a tocha olímpica. Depois da medalha, é a tocha olímpica. Só que todos os anos, centenas de medalhas. Todos os anos não, toda a Olimpíada. Sim. E algumas poucas pessoas conduzem a tocha olímpica. E eu fui um dos agraciados. Nunca fui a uma Olimpíada para competir. Só que dos meus 62 anos, desde os 9 anos então, são mais de 50 que eu vivo no esporte. E não vivo no esporte apenas para me ter saúde, ou por achar que eu seja uma pessoa competitiva, ou para ter inimigos, porque quando você começa a participar de alguns esportes, os teus adversários deixam de ser amigos. Eles são concorrentes teus. E aí Campo Largo me deu a oportunidade de conduzir. E aí fica pensando, poxa, mas foram 10 mil. Foram 10 mil. Foram 4 de Campo Largo. Desses 4 de Campo Largo, o Vinícius Branta, que eu também devo isso a ele. Sim. Tem a tocha. E eu tenho a tocha. E os outros 2, o Carestia, magnífico do vôlei, que o vôlei existe em Campo Largo por conta dele existir. O Laurinho. Segura do outro lado só pra aparecer na câmera. Isso, Isso. isso perfeito. Aí liberou. O Laurinho Antoniazzi, que é um ícone do futebol. E tinha o Bressan, do basquete. E eles não ficaram com a tocha. Daí então eu tenho essa. E tenho mais 2 tochas. Que eu comprei. Isso aqui não foi dado para mim. No caso dos patrocinados, eles ganharam a tocha. No caso dos agraciados por fazer alguma coisa pela... Não estou falando só de Campo Largo. Sim, no Estou geral. falando de todas as cidades. Aqueles que as prefeituras disseram, essa pessoa é importante para a cidade. Eles não. Mas daí eu acabei comprando. Eu achei que isso aqui... eu tenho como mostrar que é conduzir. E, eventualmente, um dia, alguém da família vai ver e diz, olha, achamos nas relíquias do Renato isso aqui enfiado lá. E as outras 2, eu vou viajar, talvez o ano que vem, se eu for para a Noruega, eu vou levar para lá e vou vender lá. E... Bom, as outras 2 eu vou vender fora do Brasil. Sim. Que lá tem mais valor que aqui. Desculpa perguntar, mas quanto tá avaliado hoje uma tocha como essa? Assim? Não, isso aí se compra baratinho de uma pessoa, um montão. Sabe aqueles que receberam por conta do patrocinador? patrocínio. Esses não vão dar valor pra coisa. Quando a coisa vem de graça, não dão valor, né? Não dão valor. Eu vejo lá que tem pessoa vendendo a preço de dado, porque para eles não... Como é que eu vou... como você falou, não, para mim tem um valor isso Sim. aqui, que são anos jogando vôlei, anos participando de todo quanto é tipo de esporte. Puxa, Renato, já me falaram isso. Por que você parou de jogar tênis? Por que você parou com isso? Olha, a partir do momento que eu ganhei a medalha lá, o troféu de campeão, eu vou para outro, porque eu quero ganhar de outra coisa. E isso faz com que a minha cabeça, que funciona 440 volts o tempo todo,
ela precisa de ter novidade. Assim como estou hoje com vocês aqui. Eu já recusei em rádios e em outras coisas, mas para vocês, porque isso aqui é uma novidade. Então, hoje eu estou participando, é a primeira vez que eu participo, é a primeira vez que eu digo aos amigos que eu divido com eles esse momento. A gente fica muito agradecido. Sim. De verdade. E participar de esporte sempre assim. Você vê que se você abrir ali, tem uma página de esportes e mais esportes, que tem um montão e tem uma porção de esportes que eu participei, mas não tinha uma câmera fotográfica e ninguém que me fotografasse. E falando, me conte, uma das pessoas me mandaram mensagem ali, pergunte pro Renato quando ele morou no Paiol lá, você morou no Paiol acampando lá? Eu fiquei lá um mês acampado. Um mês? Um mês. Tá bom, né? É. Tá bom já, um mês. E ia fazer o que em casa? Daí na época eu tinha uma namorada, e aí nós ficávamos, ela gostava de jogar vôlei, então nós jogávamos lá na quadra de vôlei lá. Eu gostava de jogar tênis, e naquela época, agora é diferente, mas naquela época, às 8 horas da manhã começava, como sabiam que eu estava lá, já começava a aparecer gente para jogar tênis comigo, então eu passava o dia inteiro jogando tênis, pescando, íamos passear lá para cima e para baixo, fazer caminhada, que ela gostava também, e assim foi, fiquei lá um mês, Então? acampado lá. Tem gente que faz ainda isso lá. Tem gente. Agora nessa época não mais, né? Sim. Por causa da pandemia, mas tinha gente que passava bastante tempo acampado lá. E ficar acampado lá é muito gostoso. De noite é tranquilo, não tem barulho nenhum. Minto, tem barulho sim. Tem lá os gambazinhos que vão mexer nos cestos de lixo mas é gostoso de ficar lá. Daí fiquei lá com ela. De dia também eu dava aula, você lembra disso? Eu dava aula de natação. Então daí às 2 horas da tarde, você lembra disso também? Sim. Vinha a criançada pra lá e eu dava aula até às 3 horas da tarde. Eu não chamava aula de natação, chamava de ambientação aquática. Porque eram muitas crianças que não sabiam nadar, mas também tinham até medo de ficar na água, então até eles começarem eles tinham que perder o medo de ficar na água. Sim. Então as crianças gostavam porque ficavam lá e daí faziam uma brincadeira ou outra, daí a pouco ensinava e no final sempre tinha, no final da temporada daí tinha competição de natação. Natação estilo cachorrinho, assim, das crianças aprendendo a nadar. Podia fazer tudo, mas no final eles já estavam nadavam nadando mesmo, nadava o crawl. E já teve algum acidente mais nervoso, assim, de bike aí por aí no mundo? Eu? Não. Passou incólume, então. Isso, eu no dia 17 de junho de 2007, às 8 horas e 23 minutos, eu morri atropelado na BR-277. Como é que foi isso? Fui atropelado por um automóvel Gol da Prefeitura de Reserva de Iguaçu. Agora, com todos esses dados aí, eu peço que você me diga a placa do carro, porque foi tão específico o horário, tudo com o branco, ano, tal, placa. Agora eu vou dizer para você uma coisa que eu não vou esticar porque pode virar uma polêmica. Existe um outro lado. Existe. E quando acontecer com alguma pessoa, e por isso que hoje eu sou muito tranquilo, porque eu sei que as pessoas morrem e existe um outro lado. Todas as vezes que você quiser chorar por alguém que está saindo, pense, na morte não tem dor. E as pessoas vão para outro lado e tem alguém esperando. Então isso aconteceu, eu fui, eu vi minha bicicleta toda moída, eu vi a poça de sangue, que eu caí com a cabeça dentro de uma poça d'água e viu aquele sangue todo.
Eu me vi ali e dali a pouco senti um gelo no pescoço, era o colar cervical. E estavam todas as pessoas lá do outro lado. As pessoas do meu carinho, que já tinham ido. E eles disseram para mim, agora não sei se é sonho. Volta e faça. Só. Hoje estou com vocês aqui. E eu gostaria que outras pessoas, porque já leram o que eu já escrevi, quem entrou dentro da capela mortuária municipal, já viu o que está escrito lá. Uma pessoa outro dia, no velório de um amigo meu, irmão dela, disse, Renato, eram 2 horas da madrugada e eu estava aqui chorando a perda do meu irmão. E aí eu li aquilo ali e passou. E depois eu comecei a sentir que foi muito bom a vida dele, o que ele viveu, e eu não tinha que ficar pensando o que ele faria, e sim o que eu farei. E está escrito lá. Agora, se eu contar para vocês como eu cheguei naquelas frases para escrever, daí é uma outra longa história. Porque eu passei muitas noites na capela, sozinho ali, tentando raciocinar o que eu poderia escrever. Porque eu fui contratado. Deixa eu... Tem um fiozinho aqui. Eu fui contratado. Disse, olha, Renato, pegue frases da Bíblia e coloque na parede ali. Daí eu descobri que a Bíblia não fala em vida, só fala em morte. Deus, pô, mas a morte, será que a morte existe? Aí, eu até modifiquei algumas das frases lá, mas não é bem isto. De uma noite que eu estava lá, chegou um caixão com a empresa funerária. Eu olhei e não tinha ninguém para receber o caixão. Aí chegaram, colocaram lá, abriram o caixão, acenderam as velas, colocaram as coisas e foram embora. Sem ninguém. Ninguém. E assim foi. 1 hora da madrugada, 2 horas da madrugada, 3 horas, fiquei sentado lá olhando aquela pessoa, o corpo da pessoa, e olhando, disse, pumba, eu tenho que ir para casa. Que amanhã eu tenho que fazer o que vai ser colocado aqui, porque vai inaugurar daqui 2 semanas isso aqui. E aí veio uma pessoa e disse, olha, não sei por que ele está aqui, porque não é para ser, porque nós estamos construindo isso aqui, ainda fazendo a reforma. Mas fui para casa, deitei. Aí veio tudo aquilo na minha cabeça, aquilo ali que eu estava escrevendo, todas aquelas frases, pumba, eu vou levantar e vou fazer. Vou escrever tudo isso aí. Aí, acordei. Era umas 6 e pouco da manhã. Só que eu sonhei que estava escrevendo em cima da minha mesa de mármore ali, tudo. Aí eu olhei e disse, bom, vou pegar papel agora e vou ver o que eu vou fazer. Vou inventar alguma coisa. Quando eu olhei, tinha 6 folhas de papel. 4 delas estavam escritas de forma diferente. Eu sonhei que estava escrevendo isso aqui. Aí eu olhei uma, li a outra, e as 2 últimas estava escrito o que eu deveria fazer na minha vida. Era como eu deveria viver o resto da minha vida. Peguei aquilo ali, fui direto pro computador, aqueles branquinhos ainda eram... IBM. Não, 200. Ah, Pentium. Que Pentium nada. É aquelas porcaria... Como é que era 200 que tinha antes? 200 MMX, o quê? Isso, MX 200. Uhum. Cheguei ali, naquela época, o HD era 20, se não me engano. 20 mega, né? 20 mega. Pensar que, porra.
20 mega, e eu peguei aquilo ali e escrevi. Fiz ali no Corel como devia ficar a posição. Peguei a outra, fiz ali no Corel como devia ficar. Fiz outro como... 9 horas da manhã, eu estava pronto para... fui fazer a cópia grande daquilo ali para mandar fazer. Aí eu nem li direito. Depois eu fiquei lendo. Hoje, quando vocês forem... Vocês que estão assistindo aí, que tiverem a oportunidade, leem aquilo ali. Tem a minha assinatura embaixo, mas não foi eu que escrevi. Eu copiei de alguém que escreveu para mim. 4 pessoas que escreveram com letras diferentes. Aí eu guardei aqueles papéis num baúzão que eu tenho de madeira lá, que eu guardo relíquias. E esses dias eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar essas folhas de papel e vou fotografar. E vou começar a analisar as letras. Abri lá, tava lá o pacotinho, tudo, tirei tudo ali de dentro. Procura. Só tinha papel branco. E aí, como tinha uma folha que estava rasgada, que eu lembro que tinha um rasguinho, e ela está lá, até hoje, rasgadinha. Mas não tem nada escrito dela. Então, nem aquilo que eu escrevi, o que eu sonhei que escrevi, o que eu vi escrito, não existe mais. Aí eu pensei assim, pô, nunca, é a primeira vez que eu estou contando assim. O dia que eu contar isso para alguém, vão dizer que eu tô louco. E quem deve estar ouvindo agora, deve estar me chamando de louco. Mas o resultado disso está dentro da capela. Se desapareceu, se eu menti, se eu omiti, se eu inventei, não sei. Mas que está lá, está. E se você chegar lá e ler, você vai ver que você sai diferente de lá. Outra coisa, se você pegar uma frase lá de cima e colocar embaixo, outra frase e colocar em meio, e trocar todas as posições das frases, você consegue falar a mesma coisa de uma forma diferente. Interessante isso, né? Deixou pensativo aqui. Tem que ir lá pra ver isso aí. Vamos ver. Tem aí no meu Facebook. Mas é uma coisa muito interessante. Então eu deixei um legado. E depois, em outras vezes, eu vi já em Sepultura que copiaram aquilo. Eu fiquei feliz. Opa, isso aí alguém sentiu. Essa exclusiva. Você conhece o hino de Campo Largo? Conheço de ouvir, mas não sei de cantar. cor. Então vou cantar o hino de Campo Largo. Vocês que estão ouvindo aí. Campo Largo, o teu nome para sempre em nosso peito ficará. Campo Largo, terra querida de paz e esplendor, onde tudo é luz, é vida, é progresso e amor. Querida capital da louça, conhecida no mundo inteiro, pelo valor do seu povo pioneiro, que faz o trabalho com eterna devoção. Campo Largo do meu coração, meu abençoado torrão, pão. Bem diferente do que E a piedade, né? Que eu peguei vocês. Vocês não sabiam que existia um hino. Mas como assim, Renato? Sabe o que aconteceu? Os vereadores chegaram na Câmara Municipal e na época a Câmara Municipal era onde hoje é a biblioteca. Por que não cantamos o hino de Campo Largo? Campo Largo tem um hino. Aí se olharam e disse, alguém sabe qual é o hino? Ninguém sabia o hino. Daí então resolveram contratar. Campo Largo não tinha nem bandeira, nem brasão, nem um hino. Daí resolveram então contratar alguém que fizesse o tal do hino. Mas o hino já existia. Esse hino foi musicado por Bento Mussurunga, um dos maiores maestros do Paraná. Essa melodia é do Bento Mussurunga. E aí o que aconteceu? Como ninguém sabia,
Disse, mas Renato, como é que você sabe disso? Eu cantei esse hino no Colotário Portugal. Aí a dona Neuza Vidolin Teixeira, não sei se você lembra dela. Não. A professora Neuza. Irmã do Joel, do Zé Teixeira. Ela era professora e foi diretora. Aí um dia resolveram jogar tudo isso fora. A papelada lá. E eu fui lá, escuta, vocês têm aí o hino de Campo Largo? Olha, não tenho não. Mas o hino é o Campo Largo, é de Bendito? Não, tinha um outro hino e tinha um disco com esse hino. Disse, não temos mais. Daí eles falaram, mas tem aqui. Aí tinha um cartaz lá que a professora Neuza escreveu o hino atrás. Disse, é esse mesmo que eu quero. Queria saber a letra. Eu sabia a letra, eu sabia cantar, porque eu cantei dezenas de vezes. Aí levei para casa e... Aí isso aí não... Eu acabei perdendo isso aqui porque deixei numa casa que eu morava em Itajaí. E um dia deixei tudo na garagem, um montão de papéis importantíssimos. Resolveram fazer uma limpeza e consumiram com tudo. E lá eu guardava um montão de relíquias. Livros maravilhosos que eu tinha, que tinham se desfeito, estavam tudo dentro dessa garagem. Só vamos alugar a garagem para um cara aí que não sei o que. E os caras consumiram. Passaram a mão tudo que eu tinha lá. E essas coisas de papel assim, jogaram fora. Mas eu guardei na memória. Caramba, é muita história. Coisa, né? É muita história? Então assim nós nos despedimos. Porque eu tenho nada para fazer, tenho que levar meus cachorros a passear. Então não perca o horário do seu nada, porque o nada é importante também. Nada é tudo. É isso aí, falou. Fechou. Valeu, Renato. Falou. Muito obrigado. Então, E... para onde que é? Para lá? Olha lá, ó. Tava gravando? Tava gravando? Putz, caralho. Vê lá se tá gravando. Ah, já colocaram até lá para não esquecer. Para não esquecer. É isso aí. Valeu, falou. Renato. Valeu. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, né?